E provocado aqui pelos meus queridos Ricardo e Dani, sobre o alto desempenho, a gente decidiu gravar uma passagem aí do nosso podcast sobre alto desempenho. E na conversa veio de tudo, antes, prévia, desde a situação dos nossos jovens, que não são acostumados à produção, muito menos à produção em alto desempenho, mas também como isso funciona dentro da empresa. E é, de uma certa maneira, duro, triste, a gente ter que tratar esse tema e chegar a algumas conclusões que são, ao menos que a gente gostaria que fossem diferentes. Por causa da nossa relação com a faculdade, Antônio Meneghetti, a gente tem contato com muitos jovens. Né? E é estarrecedor o modo como esses jovens chegam no sistema universitário, na educação superior. Eles vêm completamente alijados, ao menos a imensa maioria, da visão de alto desempenho. É como se esses seres humanos não tivessem sido estimulados durante uma vida toda para ser mais do que eles eram. É como se tivessem passado na relação da escola, da família, com os amigos, por uma necessidade de contínua aprovação, aonde o indivíduo acomoda o seu potencial natural dentro de um paradigma social para ser aceito. E a pessoa passa uma vida se acomodando. Um grande salvador dessa armadilha é o esporte. Então o esporte ajuda muito o jovem a entrar numa lógica de competir, de buscar sua excelência, de melhorar o gesto técnico, de ter sucesso, de ganhar, que é natural do ser humano. Toda criança, nenê, ele quer ser o melhor. Ele faz alguma coisa e quer que a mãe reconheça que ele fez, que ele montou. Em algum momento da infância, ele perde isso. Esse estímulo para fazer, para ser o melhor. Só que depois esse jovem adulto, esse profissional, esse pai de família, carrega dentro a frustração dessa sensibilidade que lhe é natural, essa tensão natural a ser o melhor, só que no final ele se acomoda para ser aceito. Abre mão de ser o melhor para ser aceito. Então o alto desempenho passa longe dessa discussão. Se eu estou querendo falar de alto desempenho, tudo que não existe é acomodação. Tudo que não existe é esse receio, esse medo de fazer, de não ser aceito. O alto desempenho é o contrário. O alto desempenho ele é o estímulo a inventar um novo modo para fazer melhor. Estímulo para correr um risco, mas mesmo assim ser bem sucedido, ter excelência. Então, é uma cultura de alto desempenho. Eu posso fazer inúmeras digressões sobre isso. Vamos pegar um pouco da situação política do Brasil. Quando eu estou conversando com vocês, estamos falando meio de 2025. A gente tem uma ideia de superpoder do Estado, das instituições, e uma apequenar do indivíduo, quase como uma culpa para o indivíduo que excele, que tem desempenho, que sai da bolha. Tem uma tendência a botar todo mundo para dentro do sistema, onde o indivíduo ganha a sobrevivência, mas não ganha a excelência. Então a gente está vivendo uma realidade que empurra para essa ataraxia, para essa parada intelectual e de posicionamento, onde o alto desempenho passa longe, ilustre e desconhecido.
Então, essa discussão, cara, ela vai longe, vai longe. Porque o nosso objetivo na Capa Lavoura, estou aqui com o Dani, com o Ricardo, estão gravando tudo. Nosso objetivo é trazer uma linguagem empresarial. Mas eu não consigo me abster de fazer uma análise junto, social, de analisar também o impacto no nosso jovem, que é quem vai carregar a sociedade quando a gente estiver velhinho. A gente precisa que esses caras cresçam, assumam os papéis que os velhinhos de hoje fazem. Os velhinhos de hoje não são permanentes. Nós não somos permanentes. Os adultos hoje retornam para as atividades porque os jovens não estão preparados. Retornam com prazer. Eu não largo meus trabalhos, os meus projetos por nada. Com prazer. Mas que dificuldade a gente pensar no alto desempenho quando a gente tem um grupo de jovens que está se propondo como colaboradores, mas que no final quer colo, quer mimo, quer um reconhecimento sem mérito. Então daí não tem como a gente pensar em alto desempenho. Não tem como pensar em alto desempenho. Alto desempenho parte do mundo invertido. Parte do mundo da autorresponsabilização. Parte do mundo da autoinovação. Parte do mundo da autocrítica. Não parte do mundo da acomodação, da entrada, da aceitação no grupo. É quase o contrário. Me lembro de mim, quando era garoto. Nunca fui da turma dos bacanas no colégio. Eu era da turma dos loucos, dos nerds. Aquele cara que apanhava porque era desengonçado, era grande, não fazia sucesso com as meninas, porque era torto. Mas esses jovens, hoje, que eram os caras do colégio, todos desapareceram. E a gente está aqui. Volta e meia eu encontro uma grande amiga minha, colega de colégio, que era também como eu, da turma dos... Vamos dizer o seguinte, da turma do meio. Tinha a turma dos caras top, tinha os rebeldes, e tinha a turma do meio, os caras que... E ela é uma baita empresária, uma enorme de uma empresa. Fatura seus 700, 800 milhões de reais por ano. E a gente olha e dá risada para os nossos colegas da época. Porque o nosso empenho, a nossa briga por ser diferente se pagou no tempo. E a gente vê hoje o jovem querendo ser igual. Um contexto de redes sociais que transforma todo mundo em igual. Um contexto de Estado que leva todo mundo para ser igual. O gênio nasce diferente. Então precisa ter um espacinho na nossa sociedade para cultivar o gênio, dar espaço para esse gênio produzir um milagre. É do gênio, do indivíduo, que vem o milagre. Aprendi isso com Antônio Meneghetti. E agora a discussão é, se os Matusa, no meu caso, não puxarem os jovens para o alto desempenho, para que eles botem o seu gênio em função da criação de valor, se os Matusas não fizerem isso, esses jovens estão perdendo algumas oportunidades. Os excelentes vão se salvar de qualquer jeito, essa é a minha paz. Mas se eu puder ajudar alguns deles, esse é meu triunfo, a minha epifania, fazer parte da vida de algum jovem de valor. Assim, quando eu não estiver mais aqui, esse jovem vai seguir gerando desempenho, performance, negócio, sucesso. E aí valeu a pena. Valeu a pena. Porque eu vivi, fui feliz, construí e deixei quem construísse depois de mim. Aí vale a pena. Mas esse mundo do alto desempenho ainda pode ser explorado. Muito, muito. Porque ele não tem a ver com grupo, não tem a ver com fazer parte. Tem a ver com o indivíduo que sabe servir. O indivíduo que entende e resolve. Resolve um problema da sociedade. Entrega um valor para a sociedade. E nisso constrói a própria grandeza. Esse é o mundo do alto desempenho.